Olá, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, mais uma vez estou aqui para apresentar um trabalho, um seminário de forma virtual. Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, agradecer à professora Michele por ter dado essa oportunidade e agradecer mais uma vez essa equipe maravilhosa pela condução dos trabalhos e a divisão das tarefas. Que Deus proteja todos e vamos seguir em frente, tá? Sem muitas delongas. Com a divisão dos trabalhos, foi me passado para falar sobre o Código Civil Brasileiro, ou seja, o CCB. E eu tive duas grandes surpresas, né? A primeira delas é saber que o Código Civil Brasileiro aniversaria no mesmo dia que eu. Né? Coincidentemente, eu nasci no dia 1º de janeiro, só que eu sou bem mais novo do que o Código Civil. O Código Civil é de 1916, eu sou de 1986, tá, pessoal? Brincadeirinha. E nós vamos ter uma outra grande surpresa, que é a outra coincidência. São duas coincidências. A do meu aniversário, que é no dia 1º de janeiro de 1916, e a outra coincidência é que um cearense também foi muito importante para a elaboração do Código Civil Brasileiro, que nós vamos ver em sequência, tá? Então, o Código Civil Brasileiro foi lançado em 1916, no dia 1º de janeiro, na lei de 3071, tá ok? Ele foi idealizado, o Código Civil foi idealizado na época em que a sociedade era regida de uma forma patriarcal e tem, assim, sua parte especial com um livro dedicado simplesmente ao direito da família. Né? Então, o Código Civil brasileiro começa especificamente com o direito à família e depois seguindo o direito da propriedade, tá? Então, essas duas partes foram bem evocadas, bem assim, esmiuçadas dentro do primeiro Código Civil, que é o direito à família, o direito à propriedade, e depois teve uma parte que foram nas obrigações e dos contratos. E, por fim, findando as sucessões, tá? Então, são esses quatro tópicos, basicamente, que teve início no primeiro Código Civil. Repetindo, direito à família, direito à propriedade, obrigações e contrato e, por fim, as sucessões. Tá? A história do direito brasileiro é acrescida de elementos locais. Tá? E esses elementos confundem-se com a história do direito português. Lógico, nós somos uma nação que foi cercaneado, digamos assim, por Portugal, né? Então nós temos muitas heranças dos portugueses, inclusive também no direito. E aí confunde-se também a participação das heranças dos direitos romanos, germânicos e canônicos dentro do nosso direito. Pois bem, a Constituição determinou que se organizasse o quanto antes um Código Civil, pois fazia necessário uma modernização no direito brasileiro. Então, uma infinidade de leis, assentos, alvarás, resoluções, regulamentações foram editadas para complementar e modificar a compilação primeiro do Código Civil. Uma vez independente, né, o direito também tinha que tomar um rumo próprio. Uma vez o Brasil tomando a independência, tomando por si só a forma de seguir sozinho, não mais ser dependente de Portugal, então o direito no Brasil teve que também tomar seu rumo sozinho. Então sentiu-se, o povo brasileiro sentiu-se a necessidade de criar uma própria Constituição, nós vimos aí no decorrer, que as meninas passaram, e também sentiu a necessidade de criar um Código Civil para que complementasse o que nós não tínhamos dentro da Constituição vigente na época. Então, gente, se há história, há personagens, né? Então a história do direito civil, do Código Civil brasileiro, não vai ficar por menos. E a história da criação do Código Civil passa pela mão de três grandes juristas brasileiros. Três cidadãos, juristas responsáveis e grandes mestres na área de direito para a criação do Código Civil. O primeiro dele é Augusto Teixeira de Freitas, tá? Ele foi incumbido de elaborar o Código Civil para o Império, tá?
e divulgando o seu trabalho, mostrando toda a sua maestria sobre o direito do cidadão, o direito da pessoa, o direito privado, a compreensão da importância da sua obra teve uma demora, porque tinha uma comissão que analisava toda a sua parte elaborada e essa comissão demorava a dar respostas. Essa comissão, às vezes, silenciosamente não dava valor à sua obra. Ele ficou desgostoso, acabou desistindo de dar continuidade ao seu trabalho. Mas é evidente que o seu trabalho, a sua obra, se viu, na realidade, de grande influência para os códigos dos países sul-americanos. Tá? Então, assim, o que o Antônio Teixeira iniciou o trabalho na elaboração do Código Civil brasileiro, ele desistiu. Mas o que ele criou serviu para os outros países se basearem nessa criação dele, nessa obra dele, e a criar seu próprio Código Civil. Gente, esse é o cara do Código Civil brasileiro. O nosso vizinho, certo? Nosso vizinho, Clóvis Bevilacqua. Por que nosso vizinho? Essa é a segunda coincidência comigo em relação ao Código Civil brasileiro, né? Primeiro foi do aniversário, 1º de janeiro, a data do primeiro Código Civil. E o segundo, do cara que fez a coisa acontecer, Clóvis Bevilacqua, é um cearense, nascido na nossa cidade vizinha de Viçosa do Ceará, na nossa querida Viçosa do Ceará. Tá ok? Então são coincidências que, por sinal, são muito boas pra gente, como cearense, né? E, por coincidência também, eu tenho um amigo que tem o sobrenome Bevilacqua, que é lá de Viçosa, e ao saber essa história aqui, lendo, estudando para apresentar para vocês, viu a semelhança do nome, entrei em contato com ele e ele falou que tem parentesco, os avós são parentes desse grande jurista brasileiro que, graças a Deus, para a gente é questão de honra ser cearense também. Pois bem, a escolha de Clóvis Bevilacqua para a elaboração do Código Civil brasileiro se deu de uma forma que não foi muito bem aceita pela sociedade da época, porque Clóvis Bevilacqua não era um nome tão conhecido no mundo jurídico. Tá? E tinha outros juristas mais famosos, mais experientes, mas Clóvis Bevilacqua era cearense. Né? E como cearense, como tal, ele não deixou se abater. Tá? Embora ele não tivesse tanto prestígio como os outros juristas, ele seguiu em frente, tá? Fez as modificações necessárias, tá ok? E o seu trabalho só foi concluído anos depois. Teve um atraso por conta de oposições feitas por Rui Barbosa, que é um outro jurista. Embora ele não tenha grande importância na criação, mas ele teve uma grande importância, grande influência. O seu nome é tido como influenciador na criação do código, porque ele fazia parte das comissões que faziam os rebates na criação dos artigos do Código Civil brasileiro. Tá? A grande característica do Código Civil brasileiro de 1916. Vamos lá. Ele tinha apenas 1.807 artigos. Eram curtos, os artigos eram curtos e com poucos parágrafos. Tá? Passada a vacatio legis de um ano, tá? Passada a vacatio de um ano, a revogação de todas as ordenações contrárias, ele é conhecido como original e nacional. Essas são suas principais características. A sua forma literal, como ele foi feito, merece elogio em sua maior parte. Por quê? Porque houve uma correção da linguagem, porque a primeiro trabalho sofreu grande influência do português, né? do direito português, então teve uma correção da linguagem. E o código era muito conservador, que foi muito bem visto pelos juristas da época, né? Especialmente sobre as regras da família. Tá? Então, o Clóvis Bevilacqua não foi, digamos assim, de uma forma avançada, foi conservador no momento que ele falou das leis que se atenta à família. Há uma completa rejeição dos aspectos sociais. Por quê? Porque em seu conteúdo e seus preceitos foram redigidos
com excesso de abstração, tá? Tentativa de reforma pelo surgimento de um Estado mais social, tá ok? Então essas são as grandes características do Código Civil brasileiro, criado por Clovis Bevilacqua, o grande cearense. E, sobre os personagens, nós temos o grande professor Miguel Reale, né? Jurista, grande jurista, filósofo, escritor, reitor de universidade. A ele foi incumbido a missão de criar, de elaborar, de modernizar o Código Civil brasileiro, tá? Ele abdicou da modernização, não fez tantas mudanças, tá certo? Depois de sofrer grandes alterações, com a ajuda de grandes juristas que foi convidado por ele para fazer parte da comissão de elaboração e de modernização do Código, em 1983 foi aprovado na Câmara dos Deputados, tá ok? Só que aí, com a elaboração da nova Constituição, os trabalhos foram interrompidos, tá? Os trabalhos foram interrompidos, tá certo? E caiu no esquecimento. Porém, em 2001, inúmeras emendas foram efetuadas. E com o objetivo de adequar o projeto à nova realidade constitucional, vindo da Constituição de 88, foi finalmente sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002, que é o atual Código Civil brasileiro, tá? Então, qual é o Código Civil brasileiro que nós estamos utilizando? O mais moderno é o deixado por Miguel Reale, aprovado em 2002, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, de 2002 nós estamos com 20 anos, né? 20 anos dessa última modificação do código, desculpa, modificação não, que todo ano tem alteração. O último emenda que foi feita, a última lei do Código Civil brasileiro foi 2002.